Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. Fazer uma rota de viagem de volta ao mundo é muito difícil, principalmente quando a gente fala de uma viagem de carro. Então, conectar os destinos que a gente vai nas épocas corretas é muito difícil. Então, passar pela Patagônia no inverno era a melhor opção para que a gente pudesse chegar no Alasca ainda no outono, antes do inverno. E essa nossa primeira chegada em Torres del Paine me surpreendeu um pouco de maneira negativa. Eu tinha uma expectativa muito alta, mas quando a gente chegou lá, a entrada do parque não havia quase ninguém, parecia meio abandonada. As estradas que dão acesso ao parque estavam em péssimas condições e a primeira expectativa não foi boa. A gente sabia que o parque era muito lindo, muito bonito, mas quando a gente chegou eu me decepcionei um pouco. Chegamos em Torres del Paine e quando a gente entrou no parque, realmente é um daqueles lugares que é muito mais bonito ao vivo do que pelas fotos, sabe? É um lugar assim numa beleza única, especialmente quando o sol bate nas montanhas, né? Ao longo do dia você tem várias paisagens diferentes de Torres del Paine e todas são lindas. O parque ele foi reconhecido pela Unesco e ele é protegido desde 1978 e ele realmente faz jus a toda essa fama, é um lugar incrível. A trilha que leva até o Lago Grey é incrível. Primeiro que para entrar você passa por uma ponte gigantesca, daquelas pontes que lembram muito os filmes de James Bond, filmes de aventura. E quando você vai caminhando por ela e aquela cena de chegada que você ultrapassa de um lado para o outro da ponte e quando chega lá, é um caminho incrível. Você caminhando em direção ao Lago Grey, aquelas árvores enormes, o sol passando entre elas com aquele fecho de luz lindo. Era uma cena impressionante. E aos poucos a gente caminhava por lá, fazia muito vento, muito frio.
e haviam outras trilhas e a gente entrando entre uma e outra. Lá no topo de uma dessas trilhas que a gente entrou, a gente conseguia avistar o glaciar enorme e aquele lago maravilhoso com algumas pedras de gelo. Era uma cena que a gente nunca tinha visto antes e que pra gente foi incrível, foi de uma sensação de êxtase enorme. E quando a gente chegou para fazer a trilha do Lago Grey, já era no final da... Não era no final do dia, era umas 3 da tarde. E não tinha mais ninguém por lá, então a gente estava sozinho naquela imensidão que é aquele parque. E a gente começou a caminhar e o tempo, assim, aos poucos foi virando, né, como é típico da Patagônia. E quando a gente chegou de frente para a geleira, começou a cair uma chuvinha leve. E aí a gente já começou a ficar receoso, porque no inverno uma das ressalvas é que você tem que ter muito cuidado com a neve. A qualquer momento pode cair a neve e ela fazer com que a trilha desapareça. E aí você pode se perder dentro daquela imensidão. Então a gente foi seguindo aos poucos, com medo da chuva, mas aí de repente abriu um arco-íris e todo aquele medo passou, né? A gente só queria admirar e curtir um pouco mais aquele lugar, já que a gente estava sozinho lá. E até o frio deixou de incomodar, né? Nesses momentos a gente só quer admirar a natureza e ser muito grato por estar lá naquele momento. O Parque de Torres del Paine é gigantesco, é muito grande, e para você conseguir fazer o passeio inteiro pelo parque, visitar grande parte das atrações que você tem por lá, é preciso passar mais de um dia. E quando você compra o ticket de acesso ao parque, ele te dá a oportunidade de voltar, ou melhor, de entrar por 4 vezes. Então a gente estava tranquilo, a gente podia acampar lá dentro também com o nosso próprio carro. Então para a gente era tranquilo continuar lá e conhecer todas as partes do Parque Torres del Paine. E cada lugar que a gente entrava, em cada acesso novo que a gente descobria dentro do parque, era uma paisagem mais linda que a outra. E cada vez mais aquilo nos dava a certeza de que estávamos lá na época certa. Era um momento de muito frio, muito vento, mas ao mesmo tempo o parque era exclusivo para a gente, não havia ninguém, a gente podia parar tranquilo, tirar foto tranquilo nos lugares que a gente queria, filmar o que a gente quisesse, aproveitar a energia do lugar, e aquilo para a gente era de uma sensação enorme de felicidade, de conforto e de conexão com aquele lugar. A gente estava super feliz de estar lá naquele momento, naquele dia e vivendo aquela experiência. Um dos principais pontos que todo mundo procura dentro do parque são as Torres del Paine, né? Aquelas 3 torres gigantescas de granito. Mas como a gente estava lá no inverno, a trilha estava fechada, né? Tem aquela questão da neve que pode borrar a trilha e de repente você está no meio e você não consegue voltar. E a gente não conseguiu fazer, mas mesmo não conseguindo chegar perto de lá, como o parque estava vazio, a gente parou o carro no início da trilha e a gente estava com uma vista 100% para as torres e a gente pôde fazer um almoço e curtir o dia inteiro ali na frente. E isso já foi para nós assim um momento único, com certeza a gente nunca vai esquecer. Cada minuto que a gente ficou dentro daquele parque é incrível. E aí, cozinhar com uma vista dessa é ruim?
Nós passamos 3 dias dentro do Parque Torres del Paine e a gente só não passou mais porque a gente teve um problema de iniciante, vamos dizer assim. Quando a gente chegou no parque e a gente se encantou com tudo lá dentro, apesar da primeira impressão não ter sido muito boa por conta das condições que o parque se encontrava, mas aos poucos a gente foi vendo que tudo aquilo era um lugar maravilhoso, lindo, e que os problemas eram pequenos perto da grandeza do parque. Quando a gente parou na primeira noite para jantar, a gente abriu os nossos armários e a gente viu que a gente não tinha nada de comida, nada, nenhuma. Ao mesmo tempo, aquilo não parecia ser um problema. A gente procurou algumas opções dentro do parque para a gente comprar alguma coisa para comer, mas estava tudo fechado, tudo completamente fechado. Era inverno e todas as atrações, os campings, os hotéis que tinham ali próximo ou dentro do parque, tudo fechado. A gente tentou sair do parque, numa cidadezinha que tem ao lado, muito pequena, nem chega a ser uma cidade, é um vilarejo. E a gente bateu na porta de alguns hotéis, a gente bateu na porta de algumas casas para tentar comprar comida e acreditem, a gente não conseguiu. E aí a gente voltou meio frustrado para o parque, que a gente não tinha absolutamente nada para comer. E no outro dia, quando a gente passava por dentro do parque, visitando algumas regiões diferentes que a gente ainda não tinha conhecido, a gente avistou um senhor andando, parecia filme também, uma alma penada andando no meio do nada. E a gente abordou esse senhor e ele comentou pra gente que ele era responsável por um camping e que naquele momento estava tudo fechado, era época de inverno, mas que ele tinha a chave da despensa e que ele poderia vender alguma coisa pra gente. E essa foi a nossa salvação. A gente conseguiu 2 pacotes de macarrão e a gente passou os 3 dias lá, as 2 noites que restavam, à base de macarrão. Mas foi maravilhoso, a sensação de estar lá era incrível e o simples fato de a gente ter alguma coisa para comer e passar os dias ali, as noites ali, já era o suficiente. Para a gente foi um susto, talvez um primeiro fato de inexperiência que a gente vivenciou durante essa viagem, mas que nos fez ensinar e também nos suportou para a gente ficar lá mais alguns dias apreciando aquele lugar lindo. O Glaciar Perito Moreno ele fica localizado dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Desde 1981 ele é um patrimônio da humanidade declarado pela Unesco e é simplesmente impressionante. Quando você chega lá, você vê aquele paredão enorme de mais ou menos 5 km de largura, com 70 metros de altura e 50 km de comprimento só de gelo. É uma das obras maravilhosas da natureza, não é à toa que ela foi conhecida como a 8ª maravilha do mundo e é simplesmente impressionante. A estrutura do parque é maravilhosa, então o acesso até o paredão de gelo é muito fácil, você consegue ficar a 200 metros de distância daqueles enormes paredões. E além disso você consegue fazer um passeio também de barco pelo Lago Argentino e chegar muito próximo das geleiras, consegue caminhar também sobre as geleiras. Enfim, quem estiver na Argentina é um dos destinos que precisa muito conhecer e visitar, principalmente se estiver no sul e na Patagônia. É lindo, é indescritível, a gente ficou de boca aberta com a imensidão daquele lugar. O caminho para chegar no Perito Moreno já é assim lindo demais, eu amei. A gente parecia que estava dirigindo num filme, né? Assim, tava super frio naquele dia, então a estrada estava congelada, a gente tinha que tomar cuidado, mas a paisagem era única. E o Perito Moreno ele é um dos glaciares mais populares por conta da facilidade de acesso, né?
ele é praticamente o único que você consegue chegar com ele de carro. A maioria dos outros glaciares, ou você tem que fazer uma trilha, ou você tem que pegar um barco para conseguir se aproximar. E o Perito Moreno não, qualquer um que tenha um carro consegue chegar lá pertinho e só descer as escadas, e aí você já se depara com aquela imensidão de gelo, que é um negócio surreal, assim, a cor do gelo, né, é um negócio que impacta, só de olhar você já fica chocado com a força da natureza. E para conhecer o Glaciar Perito Moreno, você não precisa gastar muito tempo. Apesar do parque ser enorme, o Parque Nacional Los Glaciares, chegar até o Perito Moreno e ter uma vista dele um pouco mais próxima, através das passarelas, você leva mais ou menos entre 2 a 3 horas para fazer todo o trajeto. A acessibilidade é super boa, chegando no ponto de partida da passarela até a frente do glaciar, tem um ponto de apoio com uma lanchonete, uma estrutura caso você precisa fazer alguma coisa, quiser almoçar ou tomar um café, dependendo da hora que você chegar lá. Mas é uma estrutura super boa que o lugar oferece. 2 a 3 horas no máximo você consegue fazer essa visitação, a não ser que você seja um amante da natureza e queira ficar mais tempo, aí você pode ficar lá o tempo que você quiser dentro do dia e curtir o máximo que você puder daquele lugar maravilhoso. E esse foi o tempo que a gente passou por lá, mais ou menos umas 3 horas, conhecendo um pouco mais do parque, tirando várias fotos lindas e vários vídeos bacanas. E quando a gente estava saindo, super feliz, super animado em poder seguir viagem com aquela energia renovada, a poucos quilômetros da saída do Perito Moreno, ainda dentro do parque, a gente teve uma surpresa negativa e as últimas lembranças de quando o carro havia quebrado não tinham sido tão boas, e dessa vez, mais uma vez, o carro quebrou e a gente ainda não sabia quais seriam as consequências dessa quebra. A terceira vez rebocado. Quando eu fui atrás do carro, peguei aquele triângulo, fui colocar, né, aquele símbolo de alerta que a gente estava parado, que o carro tinha quebrado, a coisa que mais passava na minha cabeça era: que merda. Corta. Era difícil de acreditar que fazia pouquíssimo tempo que a gente tinha saído da mecânica, de um problema super sério, tinha gastado um monte de dinheiro e de repente nosso carro parou de novo, né, amiguinho mosquito? E de repente nosso carro parou de novo, eu não conseguia acreditar, eu tava assim, indignada. E o negócio era muito sério, ele nem ligava mais, né, assim, a gente fazia um barulho horrível toda vez que a gente tentava bater a chave, que a gente achou melhor deixar e esperar mais uma boa alma nos resgatar, e a gente estava ali sendo rebocado pela segunda vez em tão pouco tempo. Frustrante. Era inevitável não ficar frustrado, né, mas esse era o momento que a vida estava ali nos mostrando: olha, você não aprendeu, que você tem que acreditar, que vai dar tudo certo, que não adianta ficar com pensamentos negativos, só torna tudo pior. Então era a nossa chance de colocar em prática tudo que a gente tinha aprendido, né, da última vez que a gente teve problemas com o carro, e acreditar que tudo ia dar certo no final. Pra me fazer sorrir, não precisa muito, e te ouvir cantar é o que eu quero mais. Pra me fazer sorrir, não precisa muito, e te ouvir cantar é o que eu quero mais. É só pra enganar, porque na verdade está menos 5 graus, tá muito frio. Mas a gente vai... Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. A laguna tá completamente congelada. Até um medinho de do nada quebrar e abrir, mas... Gente... Can you let me down?
Please don't let me down.